Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou meditando aqui 2 Samuel, capítulo de número 10. Eu peço que você dobre sua atenção nessa palavra. Vou tomar a leitura de alguns versículos. Diz assim: Depois disso morreu os filhos de Amon. Em seu lugar reinou Hanun, filho dele. Então Davi disse: Serei bondoso com Hanun, filho de Nas, assim como o pai dele foi comigo. Davi enviou alguns servos para consolar Hanun, por causa da morte de seu pai. Os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: Hanun, você pensa que foi para honrar seu pai que Davi enviou esses conselheiros? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poder destruí-la? Irmão, olha que interessante, presta atenção. A Bíblia diz que Davi, ele fica sabendo que o pai de Hanun tinha morrido. O pai de Hanun é Nas. Nas era o pai de Hanun. Então Nas tinha morrido, aí Davi ficou sabendo que o pai dele tinha morrido. Davi vai enviar quem? Os homens para consolar Hanun. Hanun tinha perdido seu pai. Como eu acabei de falar, o nome do pai de Hanun era Nas. Este homem, ele foi bom com Davi. Só que o que ele fez para Davi para ser bom para com Davi? Na verdade, foi quando Saul perseguia Davi. Quando Saul perseguia Davi, a Bíblia diz que esse homem se aliou a Davi, porque ele não gostava de Saul. Por esse motivo também, só que escuta só que interessante. Então Davi vai enviar os homens pensando no que o pai dele já fez pelo próprio Davi. Davi falou assim: já que o pai de Hanun morreu, então eu vou enviar uns homens para consolar ele, porque o pai dele foi muito bom para comigo. Então percebe que Hanun está tendo a bondade do rei, porque o pai dele foi muito bom. Como a Bíblia diz, o que o homem semear, isso colherá. O que o pai de Hanun semeou para com Davi, quem vai colher é o filho. Então percebe, vai ter bondade da parte do rei Davi para com Hanun por causa do pai dele. Porque o pai dele agiu de modo correto com Davi. Escuta isso aqui. Aí que eu acho interessante nessa palavra. Só que percebe que Davi vai enviar os homens para consolar. Só que a Bíblia diz que os príncipes dos filhos de Amon vai dizer assim para Hanun: Hanun, você acha que Davi está enviando esses homens aqui para consolar e honrar seu pai? Muito pelo contrário, ele está olhando a cidade, espionando para querer destruir e tomar posse. Olha que interessante, olha esse conselho que Hanun está ouvindo. Hanun está ouvindo o conselho dos príncipes de Amon. Sempre vai ter alguém com mau conselho, percebe? Olha esse conselheiro que Hanun tinha. Davi não estava indo com essa intenção, irmão. Davi disse: eu serei bondoso com Hanun, porque o pai dele foi para comigo, então vou enviar os homens para consolar. Percebe que Davi está enviando os homens para consolar. Davi não está interessado na cidade, Davi não está interessado em fazer guerra. Percebe? Só que os conselheiros, os príncipes de Hanun, vai dar um bom conselho. Cuidado com as coisas que você ouve, nem tudo que você ouve, filho, é realmente para você guardar para você. Olha que interessante, ele está dando conselho. Ele está recebendo conselho de gente ímpia. Olha que tremendo isso aqui, percebe que eles vão falar: Hanun, Davi não está vindo aqui para consolar seu pai não, para consolar você pela morte do seu pai. Não, Davi não está vindo aqui por esse motivo. Davi está vindo aqui para não honrar seu pai, mas para tomar posse da cidade. Ele está espionando a cidade que quer tomar posse. E Hanun vai dar ouvido para esses homens. Nem todo conselho que você ouve você tem que dar ouvido. Tem conselhos que é para trazer destruição. Só que percebe, aí a Bíblia diz que ele vai catar os soldados de Davi, que Davi enviou para consolar. Ele vai cortar a barba dos homens, vai deixar os homens com a roupa até metade das nádegas. Barba na Bíblia raspada significa dignidade, ele tinha perdido a dignidade. Ele tirou a dignidade dos servos de Davi. E nádegas, ele deixou a altura da nádegas, era mostrando a vergonha. Então, ou seja, ele envergonhou os soldados de Davi e tirou a dignidade. Aí Davi ficou sabendo. A Bíblia fala assim: quando Davi ficou sabendo, Davi ficou irado. Aí Davi vai lutar com o exército de Hadadezer e vai lutar com o exército de Hanun. Por que Davi vai lutar? Porque percebe, irmão, por causa de um conselho que Hanun ouviu, vai causar batalha. Tem conselho que você ouve que não é para edificar você, mas é para destruir sua vida. Só que escuta só isso aqui. Ele vai ouvir o conselho dos príncipes de Amon. E por esse motivo Hanun vai acabar fazendo o que não devia. Foi lá e envergonhou os soldados de Davi. Despertou o ódio do rei. Aí Davi falou assim: não, peraí, soldado meu não vai ficar envergonhado, vou lá na guerra. Aí a Bíblia diz, irmão, presta atenção. No versículo número 6 vai dizer assim: quando viram que havia despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 22 mil soldados. Bet-Rob e dos sírios 1.000 soldados. Rei de Maca e 12 mil de Tob. Davi, sob disso, enviou contra eles Joabe, com todos os seus exércitos valentes. Olha que tremendo isso aqui. Percebe que quando Hanun ficou sabendo que causou ódio em Davi, ele vai contratar os homens. Vai preparar o exército. Só que eu acho interessante que enquanto o Hanun está preparando os exércitos, a Bíblia diz que Davi vai enviar Joabe. Olha que tremendo, Davi não esperou o inimigo vir até ele. Foi Davi que foi ter inimigo. Por que Davi não esperou? Porque percebe, o inimigo estava se contratando. O inimigo estava se preparando. Aí o que Davi falou? Não, vou mandar o Joabe até ele. Vou mandar Joabe e meu exército. Percebe que Davi não esperou o inimigo vir até ele. Davi não deixou o inimigo crescer mais ainda. Davi foi de encontro.
Olha que tremendo, foi Davi que enviou. Percebe, Davi não esperou o exército de Hanun vir com ele, contra ele. Davi não esperou o exército de Hanun vir contra. Davi foi lá e enviou Joabe com seu exército, os homens valentes. Por que Davi enviou? Por que Davi não esperou chegar? Porque se Davi esperasse o inimigo crescer, o inimigo se preparar, ia ser pior. Então por isso Davi não deu tempo. Davi falou assim, vai lá Joabe, com os homens mais valentes. Percebe que Davi não deixou a situação ver até ele. Foi Davi que foi de encontro. Tem coisas que você não pode deixar crescer, tem coisas que você tem que cortar logo. Davi já pensou assim, não vou deixar o inimigo crescer. Porque se eu demorar para enviar os homens, eles vão crescer, eles vão se preparar. Eles já estão contratando mais soldados, então eu vou me adiantar. Tem coisas que você não tem que deixar crescer, irmão. Tem coisas que tem que colocar o ponto final de imediato. Você quer ver uma coisa? Qual que foi o problema do povo em deixar Golias afrontar eles? Pode perceber, Golias ficava afrontando o povo 40 dias. Golias sempre dizia, dai-me um homem, dai-me um homem. Pelo fato de Golias ficar se alimentando ali todos os dias e assustando os homens vão falar assim, você viu o tamanho daquele gigante? Já começaram a dar nome pro problema, porque o problema ficou durando. Aí tá o problema, é quando você deixa o problema ficar crescendo, evoluindo. Pode perceber, eles tinham chamado Golias com medo, falaram assim, você viu o tamanho daquele homem? Olha o tamanho daquele homem, todos ficaram com medo. Já tava dando nome pro problema. E Golias alimentando, Golias só crescendo mais ainda. Quanto mais Golias afrontar, mais o povo tinha medo. Então percebe, só que Davi não, Davi chegou e falou assim, quem é esse que ousa acusar o exército de Deus vivo? Quem é esse homem que não tem aliança? Quem é esse incircunciso que não tem aliança com Deus? Percebe que Davi já não chegou dando nome. Aí Davi fala assim, não fique desanimado, porque eu vou lutar contra ele. Percebe que Davi não deixou passar mais tempo. Davi já lutou logo, já arrancou a cabeça do gigante. Davi colocou um ponto final de imediato. O nosso problema é deixar o gigante crescer. O nosso problema é deixar o próprio problema evoluir. Não pode deixar o problema desenvolver, filho. Você tem que ir de encontro e cortar logo. Olha o que Davi fez. Presta atenção. Enquanto o exército de Hadadezer estava se preparando, e o de Hanu, porque a Bíblia diz que Hadadezer também vai entrar na guerra. Escuta isso aqui. Presta atenção, você vai entender. A Bíblia diz que quando o Hanu estava se preparando, contratando soldados. Olha isso aqui, presta atenção, olha o que a Bíblia fala. Ó, quando viram que despertaram o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiro e contrataram 20 mil soldados. De Bet-Hob, 1.000 soldados. Do rei Maca, 12 mil. Olha que interessante, percebe que o inimigo está só comprando, só contratando, só juntando. Só que Davi ficou sabendo disso. Davi falou assim, Joabe, vai agora, você com os homens mais valentes, vai lutar contra eles. Percebe que Davi não deixou o inimigo ficar crescendo. Davi não deixou o inimigo vir até ele. Se Davi deixasse o inimigo se contratar, o inimigo ter um número maior, Davi ia ter mais problema, ia ter mais dificuldade para derrotar. Davi falou assim, não, vou enviar agora, vai lá Joabe. Não deixa o inimigo crescer, não deixa eles preparar, vai logo Joabe. Eita. Percebe que Davi não vai deixar a situação vir de encontro para com ele. É Davi que vai de encontro com a situação. Tem situação que você não pode esperar chegar até a sua porta. É você tem que enfrentar, você tem que colocar o ponto final logo. Porque se você deixar crescer, vai ser mais difícil para você derrubar. Eita Jesus. Eita. Glória a Deus. Olha que tremendo isso. Aí percebe uma coisa, escuta só, você vai entender. Aí percebe uma coisa, aí a Bíblia diz assim que Davi, ele vai lá e envia os homens. A palavra do Senhor afirma que o exército de Davi vai vencer. Por quê? Porque Davi não esperou o exército de Hanu, os homens de Amon, se preparar. Davi já enviou logo. Por isso Davi venceu. Só que a Bíblia fala assim, que eles vão se juntar também com um homem chamado Hadadezer, que era o comandante. Escuta só isso aqui. Presta atenção no que a Bíblia diz, irmão. Vou tomar leitura para você poder entender. No versículo número 17 fala assim, quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo o exército, passou o Jordão e foi a Relá. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi. Eles lutaram contra Davi. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou condutores de 600 carros de guerra e 40 mil cavaleiros dos sírios. Também feriu Zaboque, comandante do exército de Hadadezer, que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinha sido vencido por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Olha que tremendo isso aqui. Percebe uma coisa, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, no capítulo número 10, que Davi está lutando. Davi está lutando com o exército, porque os homens tinham envergonhado o soldado dele. Aí Davi vai se revestir de armadura. Davi vai para a guerra. Davi vai vencer. Então percebe que no 10 Davi vence. Davi venceu, porque ele está na batalha, está revestido com as armaduras. Só que a Bíblia fala assim, que no capítulo adiante, no capítulo número 11, vai dizer assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o exército. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde se levantou do leito. Andava passeando pelo palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho.
Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Davi mandou que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar na impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa e a mulher mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmão, olha que interessante, presta atenção nessa palavra, pelo amor de Deus. Percebe que no capítulo número 10, antes de Davi cometer um adultério com Betseba, peço que você atenta para isso aqui. Percebe que ele está na guerra, no 10. No 10 ele está lutando, ele está revestido com as armaduras. Paulo disse, tomai toda a armadura de Deus para que possa ficar firme no dia mau. Tomai toda a armadura de Deus para que possa ficar firme também contra a cilada do diabo. Então percebe que Davi, ele estava revestido com as armaduras de Efésio. Porque ele está na guerra. Quem está na guerra está com revestimento. Davi está com a capacete da salvação, está com o coração da justiça, está com a espada do Espírito, está com o escudo da fé, está com preparação do evangelho da paz, cinto da verdade. Davi está com todas aquelas armaduras que Paulo citou no 10, que ele está na guerra. Davi está ocupado, com a mente ocupada. De onde vai vir o ataque do Sírio? De onde vai vir os ataques dos Amonitas? De onde vai vir o ataque do exército de Hadadezer? Então percebe, tudo isso é no 10. Só que no 11, Davi ele não vai para a guerra. A Bíblia fala que ele foi no palácio. E ele vai enviar Joabe. Então percebe, agora Davi está fora da guerra. Se ele está fora da guerra, ele está sem armadura. Ele não está com revestimento. Então pelo fato de ele estar sem revestimento, ele vai ver uma mulher tomando banho. O nome dessa mulher é Betseba. Muitos acham que Davi pecou porque viu uma mulher tomando banho. Não foi por isso, irmão. Sabe por que Davi pecou? Porque olha o que está escrito. Era decorrido um ano. No tempo que os reis costumavam ir para a guerra. Davi já era guerra. Davi já era homem de guerra. Davi estava na guerra no 10. Aí no 11, deixou de ir para a guerra, pecou. Eu vou repetir isso aqui. Pode perceber que no capítulo número 10, Davi venceu porque está na guerra. Mas no 11, ele não foi para a guerra, está sem revestimento. Por isso quando ele vê Betseba, ele peca. Porque está fora da guerra. Davi era para estar na guerra. Como ele tinha feito anteriormente, era para estar na guerra, era para estar na batalha. Só que ele não vai para a guerra. Ele ficou no palácio, e quando ele ficou sem revestimento, ele pecou. Então percebe, no 10 ele venceu, porque está revestido e preocupado com o ataque do inimigo. Está com a mente ocupada, está com a espada, está lutando, batalhando. Então por isso que não tem tempo de pecar. Mas quando ele deixou de ir para a guerra, ele vai ver uma mulher tomando banho, aí que ele peca. Quando você deixa de fazer o que é para fazer, você vai pecar, irmão. É impossível você vencer batalha se você não tiver revestido. Por isso que Paulo falou, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Chegou o dia mau para Davi, só que Davi estava sem revestimento e foi lá e pecou com Betseba. Eita, aleluia Jesus. Irmão, já vi pregador falar que Davi pecou porque ele viu a mulher tomando banho. Não foi por isso. Ele pecou porque não foi para a guerra. Era para estar revestido, era para estar preocupado com a espada, com o ataque. Só que ele não fez isso, deixou de ir para a guerra, por isso que ele pecou. Sem revestimento. Quando você está revestido, você vence. Quando você está sem revestimento, você peca. Percebe? No 10 ele venceu porque está na guerra. No 11 deixou de ir para a guerra e pecou. Sem revestimento. Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de congregar, quando você deixa de falar de Deus, irmão, tudo que é espiritual, quando você deixa de fazer, você vai pecar. Você vai errar. Por isso que Paulo disse, viva no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. Porque quando você está ocupado com as coisas do Espírito, a carne não prevalece. Eita, Jeová. Pode perceber, Davi não. Davi não quis saber de lutar. Ah não, não quer ir para a guerra não, quer ficar no palácio. Foi aí que era decorrido os anos em que o rei ia para a guerra. Era para ele estar na guerra, ele já era rei. Ele era homem de guerra. Só que não quis saber de guerra nesse dia. E aí o que aconteceu? Quando ele estava no palácio, ele viu uma mulher tomando banho. A Bíblia faz questão de mencionar que essa mulher era bonita. A mulher era casada, tinha dono. Só que Davi falou assim, ó, manda chamar ela. E por que Betseba veio? Porque não poderia revogar a ordem do rei. Você lembra quando a rainha Vasti, lá no livro de Esther, a Bíblia diz que a rainha Vasti, o rei Assuero mandou chamar ela. A Bíblia diz que ela se recusou a se comparecer, porque o rei Assuero queria mostrar a beleza dela para os convidados. A rainha Vasti não foi. Por isso que ela perdeu a coroa. Porque quando o rei chama, tem que ir. Era o rei que tinha chamado, por isso que Betseba foi. Porque não poderia revogar a ordem do rei. Não poderia quebrar o que o rei falasse, irmão. O rei é homem de autoridade. Então por isso que Betseba foi. Só que escuta só. Aí Betseba vai. Só que eu peço que você dobre a sua atenção. Uma coisa que me chamou a atenção. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção. Então Davi mandou mensageiros que chamasse ela para que ela viesse. Betseba tinha acabado de se purificar da impureza, da sua menstruação. Depois ela voltou para casa. Peraí, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Tem uma coisa muito importante aqui que você precisa saber. Presta atenção, olha o que a Bíblia diz. Davi, ele esperou Betseba se purificar
do ciclo da menstruação. Por que Davi esperou? Porque lá em Levítico 15, no versículo de número 20, vai dizer assim: tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo que ela se assentar ficará impuro. Olha que tremendo isso aqui. Se você tomar a leitura de Levítico 15, vai falar que naquela época as mulheres que tinham ciclo menstrual eram consideradas impuras. O homem não poderia se deitar com a mulher naquele ciclo, porque tudo que ela tocasse ou sentasse tornaria impuro. Escuta isso aqui, presta atenção. Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Peço que você dobra sua atenção nisso aqui. Só que percebe, como a Bíblia diz em Levítico, a mulher naquele ciclo menstrual não poderia se deitar com o homem. Por quê? Porque tudo que ela se tocasse era impuro. Só que percebe, a Bíblia fala que Davi esperou Betseba se purificar. Por que Davi esperou? Porque ele sabe que ele não poderia ir naquela situação. Enquanto ela estava no ciclo, ele não poderia ir. Porque se ela tocasse nele e ele tocasse nela, ele ia se tornar impuro. Então ele esperou ela se purificar para poder chamar ela. Davi esperou ela se limpar. Sabe o que significa isso? O diabo não vai mandar prato para você enquanto você está sujo. Mas quando você se limpar, é aí que vem os pratos. Pode perceber, Davi esperou a Betseba se purificar. Porque Davi falou assim, peraí, se eu me deitar com ela no ciclo, tá impura. Eu vou esperar ela se limpar. Quando ela se limpou, Davi mandou chamar ela e a contaminou de novo. Filho, os pratos vai vir para você, não é quando você tá sujo. Porque sujo, você já agrada o inimigo. O inimigo vai te mandar prato quando você estiver limpo. É aí que os pratos surgem. Presta atenção, irmão, vamos repetir isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Percebe, olha o que a Bíblia diz em Levítico. Depois se lê Levítico 15, do versículo 19 adiante. Você vai ver que os homens não poderiam se deitar com a mulher naquela situação. Enquanto a mulher estava no ciclo menstrual, o homem não poderia se deitar. Tinha que esperar cessar o ciclo para se deitar com a mulher. Só que percebe, Davi sabendo disso, Davi falou, peraí, eu vou esperar a Betseba se purificar. Porque não é permitido me deitar com ela assim no ciclo. Porque ela está impura, então vai me contaminar também. Sabe o que ele faz? Ele espera ela se purificar. Quando ela se purifica, ele chama ela e se deita com ela. É nessa hora que os pratos vêm, quando você se limpa, quando você se purifica, quando você se santifica. É nessa hora que o inimigo vai mandar prato para você. Percebe que Davi só foi quando Betseba se purificou. Os pratos vão vir para você quando você tiver com uma vida de consagração, de oração, querendo orar, querendo buscar. É aí que o diabo vai mandar prato. É aí que os pratos vêm. Porque a intenção de quem manda prato é te contaminar. Tem gente que vem perto de você que é para contaminar você. Pode perceber, você era uma pessoa firme na igreja. Você orava, você estava purificada. Mas depois que conheceu esse Davi que viu para se purificar, você se sujou de novo, se desviou. Pode perceber, irmão, o inimigo não vinha para você quando você estava no mundo. Porque já está sujo, já está impuro. Então o inimigo não vai mandar. Mas quando você se limpar, é aí que os pratos vão surgir. Eita Jesus. Porque a intenção do inimigo é contaminar quem está sujo. É contaminar quem está limpo, perdão. Percebe que a intenção do inimigo é contaminar quem está limpo. O inimigo não vai contaminar quem está sujo. Porque quem está sujo agrada a ele. Porque o inimigo gosta de sujeira. Você quer ver uma coisa? Eu vou te provar que o inimigo gosta de sujeira. Você lembra daquela passagem que Jesus disse? Jesus foi libertar um homem. Em Marcos 5. Tinha uma legião de demônios dentro daquele homem. Quando Jesus chegou, os demônios se suplicaram. Senhor, se vai me expulsar, permita eu entrar nos porcos. Por que o diabo pediu para entrar no porco? Por que os demônios querem entrar no porco? Porque o lugar habitual do porco é a lama, é a sujeira. Então percebe, quando você está sujo, o diabo não vai mandar mensagem, não vai mandar prato para você. Não vai querer sujar você que já está sujo. Ele vai vir quando você se purificar como Betseba. Percebe, quando Betseba se purificou, foi aí que Davi mandou chamar ela e se contaminar. Percebe, Davi só mandou chamar ela quando ela se limpou. Os pratos vai vir quando você estiver limpo, irmão. É nessa hora que vem ter que vigiar, rapaz. Pode perceber, só é você falar assim, ó. Eu vou me consagrar, eu vou orar, eu vou buscar Deus. É aí que vem alguém mandando mensagem pra você, te elogiando, querendo conquistar você. Isso aí é um Davi querendo te contaminar, rapaz. Vigia. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jeová. Pode perceber, quando você se limpar, quando você começar a se consagrar, começar a orar, começar a remover o pecado, tirar a sujeira, aí que o prato vai vir. É nessa hora que vem, eita. É nessa hora que vem os pratos, irmão. Tem que vigiar, rapaz. Tem que vigiar a mulher. É nessa hora que vem os pratos. Olha, não, isso aqui é muito forte, irmão. Pelo amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Levítico. Tudo que a mulher tocar, ficará impuro. Olha o que está escrito no 24. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama que ela se deitar, ficará impuro. Então percebe. Se Davi se deitasse com Betseba, enquanto Betseba está menstruada,
ele ia ficar impuro e tudo ia ficar impuro. Então percebe? Só que ele esperou elas purificar, porque ele sabia que se deitasse com ela, não só ele, mas também a cama que ele ia se deitar e ficar impura. Então ele esperou o ciclo cessar. Ele esperou ela se purificar para poder chamar ela. Os pratos vai vir assim, quando você estiver limpo, não quando você estiver sujo. Eita Jesus, tem que vigiar, irmão. Às vezes vem esse rapaz mandando mensagem para você te elogiando, quer te contaminar. Às vezes vem essa mulher te elogiando, é porque quer te contaminar. Você tá limpo, você tem que vigiar. A intenção do diabo é sujar quem tá limpo, rapaz. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 22:11, quem é limpo, limpa-se mais. Mas quem é sujo, continua na sujeira. Se limpa, rapaz. Eita Jesus, eita glória. Olha que interessante, irmão. Pode perceber, aí a Bíblia diz que quando Davi se deita com Betseba, a Bíblia diz que a mulher, ela vai ficar grávida. Percebe? Vou falar o Davi. A mulher está grávida que você se deitou. Aí você conhece a passagem. Davi tentou esconder o pecado. Ele até mandou Urias ir para casa, Urias não ia. Davi escondeu o pecado, mandou matar Urias. Só que Deus estava vendo tudo. Aí Deus falou assim para o profeta Natan: Natan, vai até Davi. Quando chegou lá, Natan contou uma parábola para Davi. Ó Davi, tinha um homem que tinha uma única cordeirinha. Ele era feliz com ela todos os dias, mas vinha um viajante. Foi lá, tomou a única cordeirinha dele, que ele era feliz. A cordeirinha era Betseba. O homem que era feliz era Urias. O viajante que tinha riqueza era Davi. Porque Davi tinha muitas concubinas, tinha muitas riquezas. Urias não. Urias só tinha Betseba e ele era feliz com ela. Aí Davi foi lá e falou: o quê? Escuta só, Davi foi lá e pegou a única cordeirinha. Aí na parábola, você vai perceber que quando Natan fala assim: Davi, o que esse homem merece? Davi fala assim: este homem que pegou a única cordeirinha do único homem deve morrer. Aí mal ele sabia que a parábola simbolizava ele. Natan falou na cara dele: este homem é você, Davi. Foi você que pegou a única cordeirinha dele. Davi entendeu. Aí Davi falou assim: pequei. Confessou para Deus. Percebe? Ele até escondeu o pecado de Urias. Ele até conseguiu esconder. Só que de Deus ele escondeu. Deus foi lá e revelou para Natan. Como Deus disse em Jeremias 23:24. Pode alguém fazer algo sem que eu não veja? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus. Davi até escondeu de Urias, mas de Deus ele não escondeu. Olha que tremendo isso. Deus falou: vai lá, Natan, porque eu sei que Davi cometeu. Vai lá, o que ele fez na oculta, eu vou expor a luz. Pode perceber que Deus falou isso para Natan. Vai lá, Natan, fala. Irmão, presta atenção nessa passagem, olha que tremendo. Olha o que Deus disse para Davi. Presta atenção, no 12. Porque o que você fez em segredo, mas isso será diante de todo Israel, em plena luz do dia. Olha o que Deus falou. 2 Samuel 12:12. Deus falou assim: Davi, o que você fez em segredo será exposto em plena luz do dia. O que Davi fez no oculto, Deus vai expor no dia. E tem gente falando que Deus não expõe. Quem disse que Deus não expõe? Jesus disse: tudo que você faz em oculto será exposto à luz. O que Davi fez em oculto, Deus falou o quê? O que você fez no secreto vai ser exposto à plena luz do dia. Quando Acã também pecou, foi Deus que revelou a tribo culpada. Porque a Bíblia diz que eles lançaram sorte. E a sorte caiu na tribo de Benjamim. E Acã era da tribo de Benjamim. Então percebe, eles lançaram sorte. E a sorte caiu em quem? Na tribo de Benjamim, caiu em Acã. A Bíblia fala: lançamos as sortes, mas quem determina é o Senhor. Então, ou seja, naquela passagem, quando eles lançaram sorte, Deus determinou que o culpado foi Acã. Tem gente falando que Deus não expõe, então você não lê Bíblia. Porque Deus expõe sim, rapaz. Eita Jesus. Se tiver profeta na casa, Deus expõe, irmão. Tem gente falando que Deus não expõe. Filho, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. O Senhor disse em Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. O mesmo Deus antigamente é o mesmo de hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Deus não muda. Deus é o mesmo. Fica com essa palavra em nome de Jesus.